Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem passeado nessa aventura evangelizadora. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Faz sempre isso, o YouTube vai reconhecer a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 17ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí e com os seus discípulos estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os pães. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos adentrando no Evangelho de São João e que nós vamos, a partir desse 6º capítulo, do capítulo 6º, que vai ser dividido, esse mesmo capítulo, vai ser dividido entre 4 ou 5 semanas adiante. Nós vamos adentrar mais 4 ou 5 semanas. 5 vai dar uma interrompida com a festa da Virgem Maria e voltamos ao capítulo 6º de São João, para dar esse foco importante do tema, que eu posso dizer assim, né? Do tema de hoje, que é essa partilha, esse momento da partilha. E nós vamos ver que os 4 evangelistas tocam no mesmo assunto, tamanha a importância daquele momento. Porém, nós queremos visitar a primeira leitura do profeta do livro dos Reis,
onde vai mostrar que o profeta Eliseu, lembramos aqui que Eliseu é discípulo de Elias, que o profeta Eliseu diz para o seu servo que voltou de uma colheita para dar de comer a todos que lá estavam. E o servo se espanta, vê o número de pessoas e a quantidade de cevado, de pão que ele tinha. E o profeta diz: dá de comer. E é dentro da obediência desse servo, eu não sei, eu não posso dizer para vocês se teve uma resistência desse servo por conta do egoísmo, porque eu vou dividir um pouco com tanta gente, pode até ser também, mas o fato é que o servo obedece e distribuiu os pães e sobraram pães. Quantos quiseram repetir, assim o fizeram. O profeta submete a coragem, a provocação que o profeta faz é de fazer com que você entenda que até o pouco que você tem vem de Deus. Tudo vem de Deus. E quando você sabe ser generoso, porque esse Deus é generoso com você. Então você consegue dividir, partilhar. Você consegue confiar. E assim é essa experiência dessa primeira leitura do profeta Eliseu. E aqui adentramos na carta de São Paulo, que São Paulo vai dizer: eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade, mansidão, suportáveis uns aos outros, com paciência e amor. Bom, aqui nós estamos falando de duas coisas importantes. O primeiro ponto é o alimento. O alimento físico, alimentar fisicamente, comer o pão, alimentar-se fisicamente. E a outra parte aqui é o alimento espiritual. Eu preciso me alimentar desse Senhor que faz com que eu suporte a este ou aquele, que faz com que eu tenha mansidão, que eu tenha caridade, que eu tenha paciência. Então, comer, alimentar-se e o alimento que traz Jesus para nós, que nos ensina a partilhar, que nos ensina a ter mansidão, que nos ensina a sermos humildes, que nos ensina a suportar o outro, que nos ensina a amar aquele que eu não tive simpatia, não tenho simpatia, não gostei de você, não gostei da sua postura, você é antipática, você é antipático, você é arrogante, não gostei. E em Jesus a gente aprende a suportar. E suportar aqui é amar. E o Evangelho de hoje vai nos trazer exatamente, mais uma vez, como se repetisse há 1000 anos atrás, porque Eliseu, melhor dizendo,
está 1000 anos antes do nosso Senhor. Antes, 1000 anos antes. E aqui o nosso Senhor repete uma ação de lá de trás. E aí a gente percebe que a necessidade que muitos tinham, que muitos passavam fome, muitos passavam privações, e no tempo de Jesus não era diferente, e no nosso tempo também não é diferente. E Jesus faz uma provocação diante daquela multidão que estava o acompanhando. Jesus faz essa provocação e diz: eu tenho pena desse povo que não tem o que comer. O que vamos fazer? Jesus faz essa provocação. O que vamos fazer para que eles comam? E aí o discípulo diz: olha, nem 200 moedas daria para que dessemos de comer a todos que estão aqui. E o texto diz que eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E nós sabemos que mulheres e crianças é que são a maioria na igreja, né? Mulheres e crianças, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas que é importante aqui entender que, digamos que tinha mais de 15.000 pessoas, digamos assim, contando mulheres e crianças. E aí Jesus faz essa provocação, o discípulo diz: olha, tem aí uma criança que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aqui o foco muito interessante se dá nessa criança. Por quê? Porque essa criança, que poderia ter escondido os pães e os peixes diante daquela multidão, ter se afastado com a sua família e comido, assado os peixes e comido os pães, apenas ele e a família dele, talvez coisa que todos nós aqui faríamos, talvez nós pensaríamos assim, porque os políticos pensam assim, os políticos pensam na família deles primeiro, depois pensam no pobre, talvez vão pensar no pobre, mas pensam no pobre naquilo que eles poderão lucrar depois. Então, enfim, só foi um adentro. Mas é importante aqui entender que essa criança, o coração dessa criança foi o coração que mais agradou a Deus. Deus utilizou desta criança para o milagre acontecer. E o primeiro milagre foi da generosidade. Essa criança foi generosa, não escondeu. Essa criança entregou o coração dessa criança. Nós também somos provocados várias vezes por Deus para partilhar o pouco que temos, porque sempre dizemos que tem pouco. Nenhum rico diz que tem muito. Nunca vi um rico, talvez eu nunca tenha visto nenhum rico, mas eu nunca soube de história de nenhum rico que diz ter pouco. Ou melhor, desculpa, que diz ter muito. Todos dizem que tem pouco. Não aumenta o salário do funcionário porque tem pouco. Nunca diz que tem muito, mas enfim, mais um adentro. É preciso então aqui entender o sentido da partilha. E uma vez que foi partilhado, multiplicado, muitos comeram até saciarem. E Jesus diz: olha, não deixe que se perca nada do que sobraram. E vai dizer que sobraram mais de 5 cestos cheios de pães e de peixes. Ou seja, sobraram a ponto de poderem levarem para casa, certamente a ótica, a linha, o espírito da partilha se fazia ali no coração dos discípulos. Certamente eles dividiram e fizeram com que cada um levasse depois um pouquinho, de acordo com a necessidade de cada família, para casa.
Então a palavra de Deus hoje mostra que é possível você partilhar aquilo que você tem, o pouco que você tem. É possível você partilhar. É possível você parar de pensar em si mesmo e pensar no outro. A dinâmica que traz Jesus na Eucaristia é se dar do mesmo valor para cada um de nós, e cada um de nós somos diferentes, cada um de nós somos capazes de amar ou não e recebendo o pão da vida, que é Jesus. Então que hoje nós possamos sairmos de nós mesmos, multiplicar a alegria, multiplicar a generosidade, multiplicar a paciência, multiplicar a caridade e sabermos que tudo que temos foi Deus que nos deu e é Deus que nos dá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José nos ajude, como ele, a partilhar o seu dom, a alegria de servir a Jesus. Que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a graça, a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.